Sabe a importância da governança 2 em Polkadot? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. Para falar sobre governança, temos que entender o conceito em que o espaço da Web3 visa ser disruptivo de todas as maneiras que a Web2 não pode ser, trazendo liberdade de escolha, criação, propriedade intelectual, controle de dados de volta ao usuário. Essa é a premissa para que desenvolvedores tornem a Web3 uma realidade. De todos os pilares sobre os quais a Web3 se apoia, a verdadeira descentralização é o mais importante. Gavin Wood diz que, ao empoderar os usuários a agir por conta própria em mercados de baixa barreira, podemos garantir que a censura, a monopolização tenham menos lugares para se esconder. Considere a Web3 como uma carta magna executável, o fundamento da liberdade do indivíduo contra a autoridade arbitrária do déspota. Se a sociedade não adotar os princípios da Web3 para sua plataforma digital, corre o risco de corrupção contínua e eventual fracasso. Bom, para falar sobre governança, temos que entender o que significa esse termo. Ele deriva do termo governo e é o processo de gestão e comando de diversas instituições, desde a máquina pública estatal até empresas privadas, mercados. Em um local onde o poder de governança é exercido, serão adotadas normas, procedimentos e códigos morais e éticos específicos. Por que governança importa? Bom, em uma entrevista recente ao The Cousamarian, Gavin Wood afirma que uma das primeiras perguntas que lhe foi feita e que ele não poderia responder foi se ele atualizaria o protocolo de Ethereum e como isso seria coordenado. Ele acreditava que as pessoas apenas executariam uma nova versão do Ethereum. De acordo com Gavin, eles nunca tinham um pensamento sobre governança. Ele achava que a falta de planos futuros para trazer respostas, de certa forma, filosoficamente, foi uma atitude incorreta. Tá bom, já entendi, mas o que é governança off-chain? A governança off-chain envolve todos os processos relacionados à governança, formais e muitas vezes informais, que acontecem fora da plataforma. Exemplos de processos de governança off-chain em blockchains públicas são discussões em mídias sociais, fóruns online, conferências e outros eventos. Entendi, mas e o Bitcoin? Ele tem uma governança off-chain, correto? Bom, todas as modificações significativas sugeridas para o Bitcoin, por exemplo, são amplamente discutidas online por partes importantes. A equipe principal de desenvolvimento, outros desenvolvedores, mineradores, pesquisadores e a comunidade de usuários finais são participantes importantes. O Bitcoin não parece ter nenhum mecanismo de governança on-chain. A rede não possui um token de governança e, embora possuir o BTC lhe dê uma certa voz em conversas off-chain, ela não fornece direitos de votos explícitos. Como resultado, todas as conversas e votações ocorrem off-chain. Mas e o Ethereum? Ele também tem uma governança off-chain, correto? Bom, o modelo de governança do Ethereum é muito semelhante ao do Bitcoin, a uma equipe central de desenvolvimento liderada por Vitalik Buterin, que é amplamente considerado um herói pela comunidade, pesquisadores, consultores e mineradores. As modificações do protocolo são fornecidas pelos principais desenvolvedores por meio de solicitações formais de melhoria, semelhante à governança on-chain. Dessa forma, as partes interessadas têm duas alternativas em caso de desacordo: tentar persuadir as outras partes a apoiar sua causa ou fazer um fork e manter ou mudar os aspectos em que acreditam. E o que é governança on-chain? A governança on-chain garante que os processos de construção de consenso e tomada de decisão ocorram de forma transparente e equitativa entre todos os membros, pois o poder de voto é distribuído por toda a comunidade. Uma blockchain que adota o modelo de governança on-chain fornece dados publicamente sobre o modelo de governança, estilo de votação, períodos de votação, limites de quórum, limites de maioria e até mesmo o procedimento para alterar esses atributos de governança, que também seria de código aberto. O modelo atual de governança de Polkadot consiste em um conselho responsável por tomar as decisões sobre o protocolo, assim como um comitê técnico. Esses conselheiros são eleitos. Além disso, os holders também podem votar em referendos e propostas do sistema. Esse modelo de governança está em transição. Essa seria a Gov 1. Bom, o modelo de governança de Polkadot 1.0 enfrentou muitas críticas ao longo dos anos. As primeiras críticas ao modelo foram que atividade e confiança eram restritas, ou seja, era seguro, mas lento, desajeitado e excessivamente centralizado.
Ela permitia que atores mal intencionados talvez pudessem ter oportunidade de danificar a rede, que seria muito complexa para o usuário médio e que dependia muito do... Como será a governança 2? É que ela não quebra o princípio original de governança da Polkadot, que afirma que 50% da participação total no sistema deve, se tiverem força suficiente de convicção, em sua opinião, ser capaz de comandar o futuro do sistema. Ela não altera e não foge da votação por convicção pioneira em Polkadot, dando maior peso àqueles que estão dispostos a bloquear os seus tokens por um período mais longo. E o que a Gov2 altera? Bom, o que mais difere é como ela gerencia os meios práticos de tomada de decisão no dia a dia, tornando as repercussões dos referendos mais abrangentes e ágeis para aumentar o número de decisões coletivas que o sistema pode tomar. Não há órgãos adicionais que atuam como cidadãos de primeira classe, como o Conselho, o Comitê Técnico, substituído pelo The Fellowship. Não há calendário alternativo para propostas, ou seja, não há fila de propostas públicas. Em vez disso, temos apenas um mecanismo de tomada de decisão de primeira classe, o referendo. A principal diferença na Gov2 é que pode haver muitos deles, talvez até milhares, todos acontecendo simultaneamente. E além disso, qualquer pessoa pode iniciar no referendo a qualquer momento e fazê-lo quantas vezes quiser. Qualquer pessoa também pode votar nesses referendos. Não há limites explícitos sobre o número de referendos abertos à votação a qualquer momento. Ou seja, o holder do token DOT tem voz ativa no ecossistema. Bom, o mecanismo de voto também sofreu alterações. Todos os referendos têm um período de preparação, deve haver um espaço para a decisão e um depósito de decisão deve ser pago. Assim, um depósito grande, embora reembolsável, deve ser pago para mitigar o spam ou inchaço do sistema. Uma vez que o referendo entra no estado de decisão, ele é elegível para ser aprovado, durante um tempo finito de 28 dias em Polkadot. Para ser aprovado, ele tem que atender a 2 critérios e continuar cumprindo esses critérios por, no mínimo, o período de confirmações. Diferentes tracks têm períodos de confirmação diferentes, com as mais poderosas demorando mais para confirmar. As propostas que não forem aprovadas após 28 dias são consideradas rejeitadas. Nesse ponto, o depósito de decisão pode ser reembolsável. Se, por outro lado, a proposta conseguir passar e permanecer pelo período de confirmação durante esses 28 dias, ela então é considerada aprovada, sendo agendada sua execução desde a origem, para a qual foi devidamente proposta após o período de aprovação. Há também na Gov2 um mecanismo de intervenção, ou seja, existe uma operação especial para intervir, dessa forma conhecida como cancelamento. Essa operação rejeita imediatamente o referendo em andamento, independentemente do seu status. O cancelamento em si é uma operação de governança que deve ser votada pela rede para ela ser executada. Além disso, a delegação de voto é um novo mecanismo. O conselho se foi, ou seja, na Gov2 precisamos de um meio alternativo de garantir que os eleitores passivos sejam ouvidos. O sistema de governança original tinha um recurso chamado delegação de voto, onde o conselho votava. A Gov2 melhora isso com um recurso bastante exclusivo chamado Multi-Role Delegation. Isso permite que você especifique um delegado diferente para cada classe de referendo no sistema. Quando o seu delegado vota, ele exerce não apenas o seu poder de voto. Outra novidade da Gov2 foi a criação do Fellowship, que é um órgão especializado autônomo com o objetivo principal de representar pessoas que incorporam a base de conhecimento técnico de Polkadot e tomar decisões sobre o protocolo core de Polkadot. Vou deixar aqui no card um vídeo sobre o The Fellowship para vocês aprenderem um pouco mais. O sistema de Gov2 foi implementado em Kusama no início do 4º trimestre de 2002 e em breve teremos a Gov2 rodando em Polkadot. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O vídeo está chegando ao fim. Tamo junto. Fui.